O pescador chamado Eliabe navegava em uma noite onde a escuridão era tão densa que ele não conseguia enxergar a própria mão estendida à frente do rosto. O mar estava silencioso, uma calmaria opressiva que parecia esconder segredos antigos sob a superfície negra. Ele se sentia perdido, não apenas geograficamente, mas dentro de sua própria existência, carregando o peso de escolhas erradas e um cansaço que a alma não conseguia mais suportar. De repente, um som cortou o vazio absoluto, uma frequência que não pertencia ao mundo dos homens. Eliabe paralisou os remos ao ouvir um sussurro que vinha de algum lugar sobre as águas invisíveis. O pescador seguiu a voz na escuridão, movido por uma curiosidade que superava o seu medo instintivo. Ele sentia que aquela voz não era um som comum, mas um chamado magnético que exigia uma resposta imediata e total de seu espírito sedento. À medida que ele remava em direção ao som, a voz tornou-se mais clara, vibrando com uma autoridade que fazia o ar ao redor do barco aquecer. Era Jesus quem o chamava pelo nome, pronunciando Eliabe com uma intimidade que apenas o Criador poderia possuir. O pescador nunca ouvirá nada tão belo e aterrorizante ao mesmo tempo. Ele não via ninguém, mas a presença era tão real que ele podia sentir o deslocamento do ar ao seu lado. O segredo divino revelado ali era que, antes mesmo de Eliabe nascer, aquele nome já fora gravado nas palmas das mãos do Mestre. O impossível estava acontecendo naquelas águas esquecidas. O Deus do universo deixará seu trono para encontrar um simples pecador no meio de sua noite mais escura. Eliabe largou os remos e permitiu que a voz o guiasse, entregando o controle de sua vida para aquele que conhece todos os caminhos. Jesus apareceu então como uma luz suave que não feria os olhos, caminhando sobre as águas em direção ao barco de Eliabe. O pescador caiu de joelhos, reconhecendo a santidade que agora iluminava o seu deserto líquido. Por que você me procura apenas no sofrimento, Eliabe, se eu estive aqui em todas as suas alegrias? Perguntou o Senhor com uma doçura que quebrou as últimas defesas do homem. O segredo divino era que Jesus nunca fora um estranho, mas o companheiro silencioso que esperava pelo momento em que Eliabe finalmente estaria disposto a ouvir. O impossível era a paz que agora substituía a angústia de décadas. O pescador sentia que o vazio em seu peito estava sendo preenchido por uma torrente de amor incondicional. O plano de Deus era transformar aquele encontro na escuridão em um marco de luz eterna para toda a linhagem daquele humilde trabalhador. Jesus subiu no barco e, sob seu toque, a madeira gasta começou a brilhar com uma vitalidade celestial. O mestre explicou que seguir a voz na escuridão for o maior teste de fé que Eliabe já enfrentará e que sua obediência abrirá as portas para um novo destino. O segredo divino revelado era que Deus muitas vezes usa o silêncio e o escuro para falar ao coração do homem, longe das distrações do mundo barulhento. O impossível tornará-se a nova realidade de Eliabe. Ele via agora as águas não como um perigo, mas como o espelho da glória de Deus. Jesus ensinou que a partir daquele dia, o nome de Eliabe seria associado à luz e que ele teria o poder de chamar outros que também estavam perdidos na noite. O pescador rústico estava sendo transfigurado em um profeta da esperança, ungido pelo próprio Salvador no meio do mar isolado. O mestre ordenou que Eliabe olhasse para as profundezas e visse que, sob o comando de sua voz, a vida florescia em abundância. O segredo divino era que a providência de Deus não depende da claridade do dia, mas da autoridade da palavra que é dita sobre as circunstâncias. O impossível aconteceu quando milhares de peixes de prata subiram à tona, saltando no barco como se quisessem prestar homenagem ao rei presente. Eliabe entendeu que nunca mais passaria fome, nem física, nem espiritual, pois agora ele conhecia a fonte de toda a vida. O plano de Jesus era mostrar que quem segue sua voz na escuridão encontrará tesouros que aqueles que caminham na luz própria jamais conseguirão enxergar. O pescador sentia que suas mãos, antes calejadas pelo pecado, agora eram mãos consagradas para a obra do reino, preparadas para pescar almas em mares ainda mais profundos. Enquanto o barco navegava sozinho em direção à margem, impulsionado pela vontade de Cristo, Jesus falou sobre a importância de guardar o nome santo no coração. O segredo divino era que o nome de Jesus é a única bússola que nunca falha e a única âncora que realmente segura a alma nas tempestades morais. O impossível era a clareza mental que Eliabe agora possuía. Ele compreendia os mistérios da graça com uma facilidade que os doutores da lei invejariam. Jesus explicou que a voz na escuridão fora o som da misericórdia buscando o que se havia perdido. O plano de Deus para Eliabe era torná-lo um mestre da escuta espiritual, alguém que ensinaria o povo a distinguir entre o ruído do mundo e o sussurro do Criador. O pescador estava pronto para voltar à terra firme, mas ele não era mais um morador comum. Ele era um cidadão dos céus. Jesus deu a Eliabe uma instrução final antes de se tornar invisível. Sempre que a noite parecer longa demais, lembre-se de que eu conheço o seu nome e estou chamando por você. O segredo divino era que a relação entre o Criador e a criatura é pessoal, única e inquebrável por qualquer força das trevas. O impossível continuava a agir,
pois a voz de Jesus permanecia ecoando dentro de Eliabe, orientando cada batida de seu coração regenerado. O plano de Deus fora cumprido com perfeição, transformando o medo da escuridão em uma celebração da luz invisível. O pescador viu que o sol começava a nascer no horizonte, mas para ele, o verdadeiro sol já havia nascido dentro de sua alma. Ele remou os metros finais com uma canção de louvor nos lábios, sabendo que sua vida agora pertencia àquele que chamara pelo nome no meio do mar ao tocar a areia da praia. Eliabe foi recebido por seus companheiros que ficaram maravilhados com a pesca e com a autoridade que ele agora exalava. O impossível era a nova identidade do pescador. Ele não falava mais sobre redes ou correntes, mas sobre a voz que o encontrara no escuro. O segredo divino começou a ser anunciado para toda a aldeia, transformando o porto em lugar de oração e de busca incessante por Deus. Eliabe contava repetidamente como Jesus o chamara pelo nome, e ao ouvir isso, muitos outros começaram a ter suas próprias experiências espirituais. O plano de Deus se multiplicava, provando que um homem que ouve a voz de Jesus pode mudar o destino de uma nação inteira. O pescador era agora o guia para os que queriam atravessar sua própria escuridão para encontrar o Salvador que espera por todos. Anos passaram e Eliabe tornou-se o ancião mais respeitado daquela costa, conhecido como o homem que conhecia a voz de Deus. O impossível continuava a ser o pano de fundo de sua rotina, com milagres de provisão e de cura que confirmavam sua proximidade com o Mestre. O segredo divino de sua vida era a prática da presença constante de Jesus, cultivada desde aquela noite inesquecível no mar. O plano de Deus para Eliabe foi plenamente realizado, e ele viveu para ver seus filhos e netos também seguindo a voz do Senhor na escuridão dos tempos difíceis. Ele olhava para o mar com um sorriso de paz, lembrando-se de que a escuridão não é algo a ser temido, mas o útero onde os milagres mais profundos são gestados pela palavra de Jesus. Eliabe era a prova de que Deus chama cada um individualmente para uma missão de glória. A história de Eliabe encerra-se com ele fechando os olhos para este mundo, ouvindo pela última vez a mesma voz que chamara no mar. Desta vez, Jesus o chamava para o porto eterno, para o lar que não conhece noite ou escuridão. O segredo divino estava completo, e o plano de Deus foi um sucesso total na vida do pescador. O impossível era a glória que o recebia do outro lado, onde ele veria face a face aquele que o amara. Primeiro, o pescador que seguiu a voz na escuridão deixou um legado que ainda brilha como um farol para todos nós. Ele nos lembra que, não importa quão escura seja nossa noite ou quão profundo seja o nosso mar, Jesus conhece nosso nome e está nos chamando para um encontro que transformará a nossa dor em uma eternidade de luz e alegria plena.